Bom, da onde a gente pode começar então, né? Você quer fazer alguma introdução aí, Luiz? Falar alguma coisa? Posso falar sim alguma coisa. Vou introduzir então o assunto. Beleza, então. Irmãos, boa noite. Deus abençoe. Eu fui pego de surpresa aqui, irmãos, logo no início da live, antes de entrar. Hoje vai ter surpresa, hein? Nós vamos ter que fazer algumas correções e alguns pontos. Mas, irmãos, que nem o Igor falou, o que a gente quer é a fidelidade com os textos. Não tem como fugir disso. Você tem que ser fiel com os textos. E assunto de eternidade é muito complexo. Embora vai ter muita luz no vídeo de hoje, vai ser muito bom. Às vezes a gente vai entrar com algumas dúvidas, né? Mas eu acredito que as respostas elas já vieram. Mas as respostas elas vão trazer algumas correções no que nós vamos dizer para vocês. Por exemplo, o Lago de Fogo, eu achava que não era eterno, mas agora, pelo que o Igor mostrou, né? Agora as coisas parecem mudar, né? Eu não quero ser igual esse bonequinho aí, né? Ficar falando sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu também, o Pedro também acreditava que na eternidade não existe dia e noite, e não existe plantações e nem comida. A gente vai expor para vocês o pensamento, que eu fui pego de surpresa, né? Eu não sabia que ia entrar esse tema, para mim estava fechado, concluído o assunto, mas segundo os textos que vocês vão ler, vocês vão ter que pensar. E eu separei aqui, nós vamos falar sobre o mistério do sétimo e do oitavo dia, vai incluir essas coisas também, né? Vamos ter que gastar aí pelo menos umas meia hora só nesse ponto. Vamos falar falando sobre o mistério do sétimo e do oitavo dia, entra o Lago de Fogo. Vocês vão ter que estudar hoje sobre o Lago de Fogo. E sobre a eternidade, irmãos. Hoje nós vamos aprender mais coisas sobre a eternidade. Vamos aprender aqueles mistérios lá do oitavo dia. E vai entrar o grande trono branco na live. Aí é o seguinte, eu vou deixar aí pro Pedro ou pro Igor iniciar a leitura dos textos para vocês entenderem o que a gente conseguiu ver agora, né? Tá um pouco recente para mim, né? Até para eu que gosto de estudar, tá recente essas informações que chegaram agora, mas a gente vai ter que trabalhar nisso, não tem jeito. Eu tentei reexplicar, eu fiquei aqui a gente ficou num debate de 20 minutos, eu tentei reexplicar e não consegui. Eu me senti semelhante àquelas pessoas que querem espiritualizar, que querem trazer o sentido para a coisa e não está conseguindo. Então, eu não consegui reverter a situação. Eu acho que eu vou ter que reverter o meu modo de pensar sobre alguns detalhes do Lago de Fogo e da eternidade. Mas fica tranquilo, vai ter luz. Os irmãos vão começar a entender mais e mais, tá bom? É isso daí. Ô Luiz, eu acho o seguinte, dá paz aos irmãos. E eu acho que assim, uma sugestão para a gente começar seguindo o roteiro das perguntas que você colocou lá na comunidade do teu canal. Acho que se a gente pegar aquele gancho ali, aquela sequência daquelas perguntas e desenrolando, vai chegar nesse ponto que você está falando aí, que a gente debateu, a gente vai naturalmente chegar nele. Mas eu acho assim, melhor a gente não começar com ele, porque se já foi um soco na nossa cabeça, você imagina como não vai ser na dos irmãos. Então é melhor a gente ir construindo as coisas e chegar nesse momento a gente colocar, entendeu? Assim, uma sugestão. Eu acho que se a gente começar a construir o sétimo dia, falar do sétimo dia primeiro, voltar a falar as coisas dos sacrifícios, aquilo tudo que a gente tem planejado. Se for na sequência que está lá naquele roteiro de perguntas e respostas que você colocou, acho que vai dar bom, vai ficar legal. Sim, pessoal. Eu acho que esse que você falou serve mesmo, porque se a gente dá uma recapitulada no sétimo dia, quando chegar no oitavo, a gente vai ter que explicar o porquê de sacrifício pelos pecados no oitavo dia, que representa a eternidade. Nesse momento, a gente vai ter que explicar aquele pensamento do que seria mais correto à eternidade. E aí, quando a gente chegar nesse pensamento da eternidade, aí vai entrar o Lago de Fogo. Aí quando a gente sentir que está puxando o assunto, que pra gente agora foi meio que novo, aí a gente joga ele. Né? Porque a gente não pode esconder a dúvida. A gente teve dúvida. A gente não pode esconder. Foi uma coisa que chegou de surpresa na hora da live, né? Pelo menos para mim. E a gente não conversou antes, então vamos expor o que a gente está vendo mesmo aqui, né? Tá certo?
Então, Certinho. o Igor, você quer dar uma introdução aí, Igor? Porque depois que você der uma introdução, eu acho bom, já que o Pedro deu essa dica, eu acho bom eu dar uma recapitulada no texto que fala de tabernáculos do sétimo dia indo para o oitavo, e tem aqueles textos lá de Levítico. Aquele texto lá que a gente estava conversando durante a semana, lá de Levítico, Números. Isso, tem que ler eles. Não todos eles, mas tem que ler os principais. E eu tô com eles aqui. Eu nem vou pôr na tela do computador, que é para ganhar tempo, eu vou ler no celular mesmo. Mas você pode dar, se você tem alguma coisa para falar, Igor, pode falar. É só mostrar o pessoal o seguinte, né? O que nós vamos trazer aqui hoje tem muitos acréscimos interessantes, tá? Muitos acréscimos interessantes, muitos acréscimos importantes. Nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre o reino milenar, né? Vamos ter que tocar no assunto do sacrifício, porque faz parte do que nós iríamos falar mesmo, mas não vamos entrar assim nesse assunto, nós vamos só tocar um pouco nesse assunto. E aí nós vamos falar sobre o reino milenar de novo, um pouquinho de sacrifícios e mostrar o que é o sétimo dia. Vocês compreendendo, que eu vi que tem gente nova aí na área, né? Vocês entendendo o que é o sétimo dia, nós vamos pular para o fim do sétimo dia, que aí é que está o bacana da live de hoje, né? Vamos finalizar o fim do sétimo dia e vamos começar a estudar o oitavo dia. E o oitavo dia, quando é que ela começa? Ela começa de imediato ao término do sétimo, que é quando o diabo é solto, que é quando ele engana as nações. Tudo isso, olha que interessante, né? Tudo isso já está rolando no oitavo dia, né? Então a gente vai entrar nesses assuntos, né? Nesses aspectos, e se vocês quiserem tempo, né, para poder se organizar aí, já posso até começar falando um pouquinho sobre o Edom, lá no Reino Milenar, que a gente já... Pode mandar ver. Até porque é a primeira pergunta mesmo. A primeira pergunta aqui do roteiro é: o Lago de Fogo dura 1000 anos ou é eterno? E existe uma localização para o Lago de Fogo? Então vamos começar, porque aí a gente já vai dando norte, né? Vamos mostrar como é que é o Lago de Fogo no Reino Milenar. Aí a gente vai entrando, que é o sétimo dia. Como é que é o Lago de Fogo e enxofre no sétimo dia? Bom, deixa eu liberar aqui para vocês então um slide, que eu gosto de trabalhar com slide. Já perceberam isso, né? Então deixa eu só correr aqui um pouquinho. Na verdade, é o território dos inimigos de Deus, né? Aí você vê aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse texto aí, gente, é um texto que vai remeter lá para a eternidade, certo? Porque aqui agora até o diabo é lançado lá. Até o diabo já é lançado ali. Mas eu quero mostrar o Lago de Fogo um pouco antes. Mas você entende que continua, né? Ele segue, o Lago de Fogo ele segue, tá? Ele sai do sétimo milênio e está ali no oitavo milênio. Vamos lá. Olha aí, ó, o Lago de Fogo e enxofre na Bíblia é a terra de Edom. Vamos ver aqui, ó, Malaquias 1, 3 e 4. Porém, aborrecia Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom diz, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhe chamarão terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então você está vendo aqui, deixa eu só botar como é que eu faço aqui agora? Tá, legal. Então vocês estão vendo aqui que existe uma profecia que está mostrando aqui claramente, né, que a terra de Edom, preste atenção ali, ó, Edom, a terra de Edom, ela está sendo amaldiçoada, e nela vão habitar as pessoas a quem o Senhor está irado para sempre. Para quem o Senhor está irado para sempre,
Deus vai colocar nessa terra, e esta terra de Edom é chamada de terra da perversidade, tá? Terra de perversidade. Eles vão edificar, eles vão construir, mas Deus vai destruir, né? Deus não vai permitir que eles venham a estar construindo nada, absolutamente nada. Deus vai simplesmente, eles vão querer fazer alguma coisa e Deus vai lá e vai derrubar. Eles vão querer fazer uma coisa, Deus vai lá e vai derrubar. Não vai deixar eles prosperarem ali. Tem gente que pensa que o lago de fogo e enxofre é como alguém estivesse dentro de um caldeirão, né? E naquele caldeirão ele fica ali mergulhado, né, com a cabeça de fora sendo queimado. E não é assim. Você está vendo que há dinamismo ali. Só que tudo que eles fazem não dá certo. Eles sofrem, né? Eles ficam ali sofrendo dores ali. E aí o texto continua dizendo, ó. Aqui já é o texto de Isaías 34, 9 e 10, ó. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Olha aí, ó. Ribeiros, lago, piche e enxofre. Lago Apocalipse 20 aí. E enxofre. Tá vendo aí, ó? Nem de dia, nem de noite, ó. Nem de noite, nem de dia, né? Se apagará. Subirá para sempre, para todo sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada. E para todo sempre ninguém passará por ela, né? Então você percebe aí que a profecia, ela está colocando da seguinte maneira, né? Que os ribeiros de Edom, os lagos, os ribeiros de Edom, né? Eles vão se tornar fogo e enxofre. Esse fogo e enxofre vai ficar ali queimando de dia e de noite. De dia e de noite. Não vai apagar. E a fumaça que vai sair de lá vai ser uma fumaça que vai ser para todo o sempre, de geração em geração, ou seja, pelos séculos dos séculos, né? E ninguém mais passará, ou seja, entrará nela, né? Vai passar por ela, né? Vai passar ali, naquela cidade. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Não sai mais, né? Melhor dizendo. Aí olha como esse texto, ele casa com o de Apocalipse 14, 10 e 11, ó. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, ó, diante dos santos anjos, ou seja, eles vão estar sendo queimados na frente dos anjos e diante do Cordeiro. O Cordeiro estará ali, né? Eles estarão diante do Cordeiro ali, naquele reino milenar. E a fumaça do seu tormento, por isso que são atormentados, né? De dia e de noite, sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Agora, essa fumaça que sobe, não casa com aquele texto lá de Isaías? Esse dia e noite não casa com o texto de Isaías? Fogo e enxofre não casa com o texto de Malaquias, que fala que é em Edom? Então, os profetas, eles estão falando uma só coisa. O que eles estão falando? Que na terra de Edom vai ser transformada ali um território dos inimigos de Deus. Um território onde os inimigos vão ser postos ali e vão sofrer ali. E esse território, né? Deixa eu só pegar mais um texto aqui. Está lá em Jeremias 49, 17. Olha aí, ó. Jeremias 49, 17. Vamos lá, ó. Assim será Edom, objeto de espanto. Todo que passar por ele, passar por longe, né? Se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Então, ela vai estar ali, a cidade de Edom estará ali, as pessoas que passarem pela cidade de Edom vão olhar para ela e vão dizer que aquilo dali é um resultado de todos os inimigos de Deus. Vão passar e vão assobiar como se fosse um tipo de lamento, né? Pelas pessoas que estarão ali naquele local. E só mais um slide para poder fechar aqui, ó. Olha que interessante, né? Isso aí é Edom, ó. Tá vendo? Você percebe ali
que ela está fora da cidade de Israel. Está lá do lado de fora. Ali é o Edom, ali é o lago de fogo e enxofre. Agora, se a Nova Jerusalém já estivesse ali, naquele momento ali, né, aonde é posto o Edom, aí o lago de enxofre ficaria dentro da Nova Jerusalém. Mas como a gente não crê que a Nova Jerusalém ela vem, né, no reino milenar, então ela está fora da cidade de Israel, está fora do templo de Israel. O lago de fogo e enxofre está ali, né, bem abaixo, bem no sul, e é o território dos inimigos de Deus. Tá? Então, dentro do reino de Deus tem um território dos inimigos de Deus. Ô Igor, rapidinho. Deixa eu só ler um texto aqui que está em Isaías 66, que diz assim, ó, Isaías 66, do 22 em diante. Isaías 66, do verso 22 em diante, diz assim: porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Todas as nações subindo a Jerusalém, todos subindo para Jerusalém. E aí, quando eles subirem para Jerusalém, no caminho vai se cumprir o texto que o Igor falou, que as pessoas passam assobiando, porque estão vendo ali. Se lembra? Esse texto foi o que? Jeremias? Esse foi o texto de Jeremias. Então, olha só agora. Jeremias 49 e 17. Então, agora as nações estão subindo de lua nova, e sábado a sábado, para ir lá fazer os sacrifícios no templo de Ezequiel. E aí, no verso 24, diz assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. É o lago de fogo. No caminho, nações que tiverem que passar por aquele lugar vão olhar e vão se lembrar no milênio daqueles que prevaricaram de Deus, porque o lago de fogo e enxofre, que é em Edom, vai estar ali no caminho deles. Muito bom. Olha, então nessa primeira parte aqui serve até para a gente se organizar para fazer aqueles picotes nos vídeos. Então a gente fecha o assunto do Lago de Fogo nessa proposta de mostrar a localização dele dentro do sétimo milênio, e depois num outro momento dentro da eternidade, né, onde nós vamos trabalhar, mas para a gente poder fechar os vídeos pequenininhos, né, para ficar bem certinho. Eu tenho um acréscimo também que vai ser bem bacana sobre o que o Pedro e o que o Igor falou. Ó, Igor, você leu Apocalipse 14 do 10 ao 11, né, onde diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, etc, etc, né, e fez a conexão com Isaías 34. Se você pegar do verso 8, o Apocalipse vai te dar mais uma conexão muito bacana para um outro texto dentro do Apocalipse, revelando mais coisas. Olha só, seguiu-se, essa é a segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aí vem o verso 9. A terceira voz, o terceiro anjo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte e sobre a mão, aí vem o texto: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre na terra de Edom, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Aí vem o texto diretamente para Isaías 34. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora, o texto 8 é a conexão. Né? Caiu grande Babilônia. É daqui que vai se originar o texto de quem adorar a besta, né? A grande Babilônia, onde vai ter a imagem dela e a marca da besta, etc. Aí o texto que diz caiu grande Babilônia e lago de fogo, nos leva para o Apocalipse 18, onde diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Aí vem o verso 2. Então exclamou com potente voz: caiu a grande Babilônia. Lembra Isaías 14, né?
E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Quando diz aqui, caiu Babilônia e se tornou morada de demônios, morada de espíritos imundos, a gente já vê o que está dizendo. Caiu Babilônia aqui, é o caiu Babilônia lá em Apocalipse 14, tá entendendo? E aqui se tornou morada de demônios, porque será a habitação de Satanás e seus anjos, mas primeiramente estreado pela besta e pelo falso profeta, todos aqueles que receberam a marca e prostituíram a terra com as suas porcarias, né? São os que vão inaugurar o Lago de Fogo. Então aqui agora a gente entende com mais precisão o Apocalipse 18, por que a grande Babilônia, que é uma referência para a terra de Edom também, se torna morada de demônios. Deu para entender a conexão? Sim. Né? E você percebe que ele coloca expressões morada, né, atormentados, espírito imundo, demônios, né? Ou seja, até onde a gente sabe, né, quem é que vai ser lançado? Os anjos serão julgados lá no juízo, né? Os anjos caídos vão ser julgados no juízo. Então significa que ali é que eles serão lançados também, mas para a eternidade, né? Sim. Então aqui a gente fecha o assunto da localização do Lago de Fogo. No milênio, gente. No milênio, para entender que a nova... Isso. Tem gente falando aí, então a Nova Jerusalém vai ter Lago de Fogo e enxofre lá dentro. Calma. Vou falar igual Jesus, né? Não se turbe o vosso coração. Isso serve para provar que a Nova Jerusalém não pode estar na terra no milênio, senão o Lago de Fogo, que é uma referência à terra de Edom, e Deus não fala isso à toa, estaria dentro da Nova Jerusalém, e o Lago de Fogo não pode estar dentro da Cidade Santa. Exatamente. Tá. A segunda pergunta seria, o Lago de Fogo dura 1000 anos ou é eterno? Eu acho que a gente já pode a gente pode falar mais para frente, né? Então beleza. Então olha aqui, ó.